do seminário profético As Bênçãos da Semana Santa. Ontem, sexta-feira, falamos a respeito do Senhor Jesus na prensa de azeite, no Getsemane. Hoje vamos tratar a respeito dessa passagem, como lidar com a traição, as traições. E amanhã, amanhã é domingo de Páscoa. Eu até está aqui, a mesa posta, e amanhã vamos celebrar, porque Jesus é a nossa Páscoa. Ele ressuscitou, Ele vive. Aleluia. Vamos lá então, Mateus 26, versículo 47. Eu vou ler do 47 ao 50. Está escrito assim, acompanhe comigo. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu deixar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Você crê que isso aconteceu? E você crê que depois de Jesus ser preso, foi martirizado cruelmente, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou? Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, com suas mãos, vamos dar ao Senhor a sua palavra, a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado, Deus poderoso, nos reunimos para te cultuar, para te adorar, para merecer e glorificar ao teu santo e poderoso nome, para a tua igreja, para a nossa aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, no coração da cobertura, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua ajuda, o teu poder. Ninguém vai ouvir o homem falar, o homem tem a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Quero então falar para o teu pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira do teu obstáculo, e envia a tua palavra, com poder e autoridade, e que a tua palavra e produza o resultado para que possa ser enviada em nome do Senhor Jesus. E amém, Senhor. Então, que eu assento a gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota para ouvir e aprender. Se trouxe o celular, o bloco de notas, e tome nota, Deus quer a palavra dele não só no papel, no meio digital, mas no nosso coração. Amém? Muito bem. No Getsemane, o Senhor Jesus vai travar a mais dura batalha. E essa batalha ele vence em oração. E ele, naquele momento de agonia, naquele momento em que a alma está triste até a morte, de pavor, ele começa a suar gotas de sangue. Mas ele sabe muito bem que a vontade do Pai tem que ser feita. Ele se coloca de pé, então, resoluto, decidido, vitorioso. E dali em diante ele não murmura, ele não reclama, aliás, nunca murmurou, nem reclamou, muito pelo contrário, ele está decidido, ele vai como ovelha muda para o matador. Agora ele já está fortalecido, sabe isso? E o texto aqui que lemos vai mostrar um momento crucial, porque quando Jesus se levanta, ele chama lá o Pedro, Tiago e João, que estavam dormindo, chama os demais discípulos, reúne eles estão no Getsemane. E ele avisa a todos: o traidor está chegando, o filho do homem vai ser preso. Ele avisa tudo isso para preparar os discípulos. Ele sabe de tudo o que vai acontecer. E enquanto ele está falando ainda, explicando aos discípulos toda a situação, nos diz o texto que acabamos de ler. Estando ele ainda falando, chegou Judas com uma grande multidão. E essa turma, quando chega, o texto relata lá de João, nos diz que aqui é uma grande multidão. O texto lá de João diz que havia uma coorte. O que é uma coorte? É a 10ª parte de uma legião. Uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. Então uma coorte era 600 homens. Era um batalhão. Isso só de romanos, fora os guardas do templo. Era um exército. Era uma multidão de gente para prender Jesus. E no texto de João, o texto nos diz que perguntam: quem é Jesus? E ele diz: eu. E na hora que ele diz, todos caem por terra, ninguém fica de pé. Mas o texto aqui nos diz que o Judas havia combinado um sinal
Qual era o sinal? O beijo da traição. E aí tem alguns detalhes. Era noite, não tinha iluminação, não é? Hoje nós temos lâmpada elétrica, naquela época não, né? Levava-se tocha. Os homens não tinham como hoje nós temos, né, calça, hoje tem roupa colorida, hoje é muito mais fácil, naquela época não tinha tudo isso, né? Sem contar a aparência física, que à noite todo mundo cabeludo, barbudo, era tudo parecido, todos esses detalhes aí, por isso que Judas combina a deixa, o sinal, o beijo da traição. E o dicionário define traição como quebra de fidelidade prometida, empenhada, deslealdade. Biblicamente, traição é o pecado, é a quebra dos princípios de Deus. Deus, ele revela o seu caráter através da sua palavra. Deus não muda, isso é escrito, não é? Malaquias 4:6, porque eu, o Senhor, não muda, é a razão de vocês não serem consumidos. A Bíblia nos fala que Deus é a verdade, é a minha vida, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é justo. Tem diversos versículos que retratam o caráter de Deus do Antigo ao Novo Testamento. Deus não muda, como Paulo diz a Timóteo, ainda que nós somos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Ele diz lá em Deuteronômio que ele é Deus fiel, que guarda a misericórdia até 1000 gerações. Hebreus 6 está escrito que Deus não é injusto, pelo contrário, ele é justo. Então, todos esses textos falam a respeito do caráter do Senhor. E Deus quer que nos pareçamos com Ele, que sejamos fiéis aos princípios e valores da palavra dele. Mas chega ali o traidor. E quando o traidor chega, ele chega e dá um beijo em Jesus. E ele diz mais: Rabi, mestre, eu te saúdo. Será que isso era surpresa para Jesus? Não, Jesus sabia de tudo que ele iria passar. Havia sido profetizado por Zacarias, e aliás, antes mesmo de Zacarias, temos vários outros exemplos, né? Tipologias, como a de José, mais para frente a gente comenta um pouco mais de José, filho de Jacó, mas Zacarias está profetizado até o valor da traição, o preço da traição. Judas vendeu Jesus por quantas moedas? Você lembra? 30 moedas. Zacarias 11, versículos 12 e 13, isso havia sido profetizado. Aliás, o próprio Senhor Jesus, e vá comigo por favor, deixa eu marcar aqui Mateus 6, a gente já volta para ele, mas vai comigo em João capítulo 6, no decorrer ali dos 3 anos e meio do ministério, Jesus ele vai avisando. João capítulo 6, versículo 70, enquanto você encontra aí, aqui o contexto, Jesus traz uma palavra, né, pesada para os seus discípulos, lembrando que Jesus tinha algumas centenas de discípulos, apóstolos eram só 12, mas discípulos ele tinha muitos. Lembrando sempre também que Jesus falava de acordo com quem o ouvia. Para a multidão, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele disse isso para a multidão, Mateus 11, do 28 ao 30, ele olhava para a multidão e via que eram como ovelhas que não tinham pastor. Para os fariseus, os hipócritas, Mateus 23, que pegava pesado, chamava de raça de víbora, chamava de sepulcro caiado, chamava de hipócritas, e várias vezes em Mateus 23 ele vai dizer ai, e ai na Bíblia é juízo, ai de vós, depois você lê Mateus 23. Mas aqui ele está tratando com discípulos, e em determinado momento ele traz uma parábola. Ele vai dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando de quê, minha gente? Quando ele traz essa parábola, ele está falando do quê? Santa Ceia. Só que não existia Santa Ceia ainda. Então ele está trazendo uma parábola. Os discípulos, aqueles muitos, ao invés de chegarem e perguntarem, porque aos discípulos é dado conhecer o mistério do reino, eles muitos se juntam e dizem: dura esse discurso, quem é que pode ouvir? Porque Jesus está deixando claro o preço do ser discípulo de Jesus, sem ter renúncia. O discípulo não faz o que quer, tem que seguir o mestre. Lucas 14, 33, quem renuncia do que eu tenho não pode ser meu discípulo. E aí muitos foram embora, e Jesus vira para os 12 e diz: querem se retirar também? Trocando em miúdos, né? Um ditado popular bem brasileiro: porta da rua é serventia da casa. E é nesse momento que Pedro vai dizer: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu tens as palavras da vida eterna. E aí Jesus vai dizer, encontrou aí, fiz um resumo rapidinho, só para você entender o contexto, João 6,70. Respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um
diabo. Isso dizia ele, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Não é que Jesus diz, eu escolhi os 12, eu escolhi todos, né? Se você ler o Evangelho, Jesus vai passar a noite inteira orando. Se você ler Lucas capítulo 6, na manhã seguinte ele escolhe os 12, dentre eles o Judas. O Judas foi enviado por Jesus em missão. Mateus 10, curava enfermos, expulsava demônios, não é? Judas se torna o tesoureiro do ministério. Era ele que tinha a bolsa, as pessoas que por gratidão ofertavam, colocavam na bolsa que Judas carregava. Em João 12 está escrito que ele era ladrão, ele levava o dinheiro, ele roubava o dinheiro que ali se colocava. Mas Jesus avisa que um de vocês é um diabo, ou seja, é o inimigo, é acusador. Mateus 26, volta lá comigo agora, por favor. Eu vou ler os versículos 20 e 21, porque aqui eles estão no momento à mesa, no momento da primeira Páscoa, e os momentos que vão anteceder a Santa Ceia. Mateus 26, 20, está escrito assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade eu digo que um de vós me há de trair. Ele já sabe disso, entendeu? E quando ele diz isso, começa ali os discípulos um olhando para os outros, se questionando: será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? O texto diz que o Pedro vai fazer sinal para o João, porque o João estava ao lado, né, de Jesus, e Jesus, o João vai perguntar para Jesus: mestre, sou eu? E aí Jesus vai dizer: é aquele que eu der um bocado molhado. E ele pega um pedaço de pão, molha no vinho e dá para o Judas. A Bíblia nos diz que naquele momento Satanás entra nele e ele sai, e ele sai para entregar Jesus. Os demais não entendem, os demais pensam: será que Jesus pediu para comprar alguma coisa? Porque ele tem a bolsa, ele tem o dinheiro, ele deve ter saído para resolver alguma coisa. Mas Jesus então já sabia que iria ser traído por Judas. Compreenda você que no decorrer da vida, em um momento ou outro, teremos que lidar com questões de traição, em seja em que âmbito for, em âmbito de amizade, em âmbito de negócios, em âmbito conjugal, enfim, em algum momento. E a questão é como lidar. Como lidar? Por exemplo, nas amizades, lê comigo lá, Salmo 41, versículo 9, olha comigo rapidinho, por favor, que daqui a pouco a gente volta para Mateus 6. Infelizmente, nós temos que lidar, e nós temos que saber lidar à luz da palavra, uma palavra de sim. Salmo 41, no versículo 9, está escrito assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu. É uma profecia, claro, né, apontando para Jesus e Judas a situação, porque durante 3 anos e meio foi Jesus que manteve o Judas, provou na vida do Judas. Agora compreenda você: será que existe uma traição por parte do amigo com o outro? Será que isso acontece? Queridos, eu já vi várias vezes, infelizmente. Por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum, infelizmente. O casal está passando uma situação, uma dificuldade, um problema, aí a irmã chega para a amiga: ô amiga, estou passando uma situação com o marido, assim e tal. O que você acha? A amiga da onça vai lá e diz: manda esse cara embora, toca o pé na traseira dele. A amiga vai lá, segue o conselho, bota o marido para fora. No outro dia, o camarada está na cara de quem? Você já viu a história da amiga da onça? Conta a história, né? Uma fábula que a onça pediu para o gato ensinar ela a pular, né? O gato era habilidoso, sabe? E o gato foi ensinando e tal. Em determinado momento a onça aprendeu, e a onça chega para o gato e diz: olha, já que você me ensinou tudo, eu disse, mas você eu vou te devorar. Eles estavam numa árvore, e na hora que a onça foi atacar, o gato pulou para trás, né? Como que no salto mortal, e caiu a caixa em pé. E aí a onça diz: mas esse pulo você não me ensinou. Você já ouviu a expressão pulo do gato? E aí o gato diz: mas se eu te ensino, você me mata, né? Então tem gente que é amigo da onça. Haverão traições entre amigos? Sim, Deus diz isso. Mas o que é que nós temos que fazer? A Bíblia nos ensina tudo a nós. Tome cuidado. Por exemplo, Jesus tinha centenas de discípulos, só 12 eram apóstolos, só 3 eram chegados, o Pedro, o Tiago e o João, e só um reclinava no peito de Jesus. O que é isso? É ser seletivo, entendeu? Não é ser intragável também, não é ser repelete, não, porque do mesmo jeito que tem gente que está morrendo que é xiita, tem gente que é chato, tem gente que é suportável, não. Tem gente que é repelete.
Você já foi no mercado? Tem um repelente que é marca Repelex? O crente não pode ser Repelex ou não. As pessoas têm que gostar de estar à nossa volta, têm que gostar de estar perto de nós. Agora compreenda, nós temos que ser seletivos com algumas coisas. Tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Não é qualquer um que você pode levar para a sua casa, não é? A Bíblia nos diz do rei Ezequias, que foram lá mensageiros da Babilônia, e o rei Ezequias vai lá e mostra tudo. E o profeta Zedequias, para que você mostrou você tudo? E todo mundo vai bater palma para você. Que bênção, que bom, estou feliz que você conquistou aí sua televisão de. Qual é a TV? Quanto é essa? Quantas polegadas essa televisão? 65? Não é todo mundo vai dizer, pô, que parabéns, você gostou da TV de 65 polegadas, você queria um som, você conseguiu, sei lá, a geladeira, aquela lá que abre as duas portas. Não é todo mundo vai dar parabéns para você, não. São poucos. Gente assim você valoriza, gente assim você dá um bombom, você dá uma bola, você manda um pix, porque é pouca gente. Pouca gente vai dizer isso aí, parabéns, estou feliz, você tem um carro na garagem, você está indo bem, você está crescendo. Pouca gente. Muita gente, se você não vigiar, vai na sua casa para olhar aquilo que você tem, para cobiçar, para invejar. Quem está entendendo que a glória é Deus? Então tome cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Tome cuidado a quem você abre os segredos da sua vida. Isso é sério, entendeu? O problema de muita gente é que fala demais, coloca qualquer um dentro de casa, vai abrindo a vida para todo mundo. Isso é perigoso, ser seletivo. Tome cuidado com as suas amizades. Conhecer de oi e tchau, olha, maravilha. Agora, amigo íntimo tem que ser para pouca gente. Deu para entender? Tome cuidado no seu círculo de amizade. E mesmo, como diz o texto, até o meu próprio amigo íntimo traiu. Olha só. Mas, além de haver nas amizades, Provérbios 11, fala comigo, é o próximo livro aí da direita, versículo de número 1, está escrito assim. Estamos em Salmos, Provérbios é o próximo livro, tá? Balança enganosa, Provérbios 11, versículo 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui a traição em que sentido? Nos negócios, no comércio. O que é aqui a balança enganosa? Só para você entender. No tempo bíblico não tinha balança de precisão como nós temos hoje. Nós temos hoje balança que pesa grama e balança que pesa até miligrama. Só que no tempo bíblico não tinha isso. Então era aquela balança, né, de equilíbrio. Você já viu aquela balança assim? Então botava aqui um peso, um exemplo, bota um peso aqui de ferro que vale 1 quilo. No tempo bíblico não tinha peso de 1 quilo, tá, minha gente? Mas havia outra medida de peso, mas só para você entender. Então botava aqui como se fosse 1 quilo de ferro, né? Para botar aqui do outro lado 1 quilo, por exemplo, de trigo, de cevada, de qualquer tipo de produto. Só que o que o pessoal fazia? Pegava esse peso aqui, que por fora parecia de 1 quilo, e dentro deixava ele oco. Então a pessoa, por exemplo, pagava 1 quilo, mas levava 600 gramas, 700 gramas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí Deus diz, isso é abominação. Isso acontecia nos dias, né, do Antigo Testamento, no tempo de Salomão, no decorrer da história bíblica. Agora, será que isso acontece nos nossos dias? Será que, por exemplo, uma hipótese, tem supermercado, mercadinho, padaria, que altera o prazo de validade do produto para vender? Será que isso acontece? Será que acontece, por exemplo, você leva, sei lá, o seu carro, sua moto, numa oficina mecânica, e o mecânico diz, olha, precisa dessa peça aqui, e a peça original é tanto. Aí o camarada te vende peça original, mas na hora de colocar no carro, ele coloca uma paralela que ele paga metade do preço. Será que isso acontece? Será que acontece de um advogado atuando em causa de um cliente, recebeu uma procuração, recebeu o dinheiro da causa e não repassar o dinheiro para o cliente? Será que isso acontece? Então, as traições dos serviços, dos negócios, estão aí. Será que os golpes estão aí? Nos nossos dias, até um jargão foi cunhado. O golpe está aí, cai quem? Tome cuidado, seja prudente, tome cuidado com ligações, mensagens do WhatsApp, gente se passando por gente de banco, não é? Já vi tanto golpe. Esses dias uma irmã estava me contando, uma amiga dela, uma senhora idosa, recebeu uma ligação, o camarada se passando pelo gerente do banco. A senhora fulano de tal, se vai ver CPF tal, eu sim, sou eu mesmo. E hoje a gente vive na época da tecnologia, os hackers pegam essa informação. Ô
fulano de tal, gerente do seu banco, deu um problema aqui na sua conta e a gente precisa desbloquear a sua conta e eu preciso que você me confirme as informações. E aí ela foi confirmando tudo. Eu vou mandar um motoboy aí na sua casa com a documentação, a senhora me assina aí esses documentos aí para resolver aqui a sua situação. E o estelionatário mandou o motoboy lá. Uma senhora idosa assinou a papelada. No dia seguinte, ela tinha um saldo, se não me engano, de R$60 mil no banco. No dia seguinte, não tinha um centavo. Limparam tudo. Toma cuidado com os golpes também, né? Contra idoso, então o negócio está tão certo que até no Código Penal aumentaram a pena e criaram o tipo penal de estelionato contra idoso e aumentaram a pena. Então cuidado, você que é idoso, você que tem um benefício, uma aposentadoria, né? Porque o tal do golpe do consignado, nós não tomamos cuidado. Os golpes estão aí, os golpistas a cada dia estão mais espertos, né? Mais espertos. Mas olha comigo agora em Malaquias, vamos ver aqui um outro tipo de traição que infelizmente acontece muito, né? Tratamos aqui de traição das amizades, traição dos negócios, dos serviços. Apocalipse 2, eu vou ler somente o versículo 14, que diz assim: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho. Vamos entender aqui o contexto disso. Desde o início da criação, Deus cria o casamento monogâmico entre homem e mulher. Só existe homem e mulher nesse passado. Muito bem. E o casamento é para ser até que a morte separe, né? E viver a dois não é fácil. Quem é casado aí, levante a mão. Muita renúncia, não? Muita renúncia, né? No casamento, tem uma texto de Provérbios que diz, né, que um amigo afia o outro, ferro afiando ferro. No casamento, então, não é bigorna afiando bigorna. O negócio é brincadeira, não é? Mas o intuito do coração dos dois tem que ser até que a morte separe. Só que nós encontramos, por exemplo, na época de Moisés, o povo, uma dureza de coração terrível. E aí Moisés vai permitir a carta de divórcio, e Jesus vai dizer em Mateus 19 que era por causa da dureza do coração. E nesse período aqui, essa dureza está, né, ao máximo. E nesse período aqui, de Malaquias, Deus levanta o profeta para trazer uma palavra aos sacerdotes. Era um período de apostasia, era um período de esfriamento, era um período de religiosidade. E tome cuidado, a pessoa que tem vida com Deus vira religiosa. E hoje está cheio de evangelho religioso. Isso é perigoso. E aí nesse tempo aqui a turma levava, né, as coisas para Deus e fazia as coisas para Deus de qualquer maneira. Levava pão bolorento, que tinha que ser pão fresco na mesa. Levava de mau certo gosto de manco, que tinha que ser sempre o melhor. E aí essa turma aqui ora, essa turma aqui jejua, e Deus não responde, Deus não fala nada. E aí eles se questionam, por que o Senhor não fala nada? Por quê? Aí vem a resposta: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. O Senhor está falando de adultério. Do que o Senhor está falando aqui? De gente que no templo é nome de Deus, a mulher de Deus, mas dentro de casa não tem testemunho. E o lugar mais difícil da testemunha é dentro de casa. Ser crente na igreja é moleza. Ser servo de Deus no templo é moleza. Sente aí, bate palma, glória a Deus. O difícil é dentro de casa. Deus está dizendo de maneira clara: você não honra nem a tua aliança com a tua mulher e acha que eu tenho que responder o que você quer, do jeito que você quer. Você me desonrando. É sério isso o negócio? E aqui em Malaquias é tão sério que Deus usa o profeta para dizer desse jeito aí: pega teu pão, pega tua oferta, apaga a luz e vai embora, fecha o templo. Desse jeito eu quero. Agora, pense você com você mesmo: será que acontece adultério nos nossos dias? Será que acontece adultério nos nossos dias? Amados, o negócio é sério isso, né? O negócio é muito sério. Antigamente, os casais lutavam mais pelo casamento. Hoje em dia não. Qualquer coisinha separa. Juridicamente surgiu a figura
da incompatibilidade de gênios. O que é incompatibilidade de gênio? Não gosto mais, não quero mais, não dá mais certo. Só precisa dizer isso. Se um não quer, já pode divorciar. Se for consensual e não tiver filho menor, divorcia pela cartório. Se porventura tiver filho menor, tem que ser obrigatoriamente em juízo. Precisa do advogado entrar com ação judicial. O novo Código Civil que estão fazendo aí vai conseguir divorciar em cartório, sem filhos pequenos, claro, até sem advogado. Hoje precisa de advogado até no cartório, mas vai ser sem o novo projeto civil. E hoje o divórcio é rápido, o divórcio é direto, né? O divórcio é direto. Agora compreenda você que Deus estabeleceu a família. Deus estabeleceu a família. E viver a Deus não é fácil. O núcleo da família é o casamento. Se o casamento é forte, a família será forte. Se a família é forte, a sociedade será forte. Agora, se a família é fraca, o casamento é fraco, a família será fraca. Se a família é fraca, a sociedade será fraca. Isso, na nossa Constituição, no artigo 226, está escrito que a família, aliás, o casamento, né, entre homem e mulher, a família tem especial proteção do Estado. Porque o Estado sabe, não é? O Estado existe só na teoria, porque o território é habitado por pessoas, por gente, não é? Então, se o casamento é fraco, agora pense você, será que existe adultério em nossos dias? Há anos atrás, o adultério ensejava indenização por dano moral em favor do que foi traído. Hoje em dia, tem mais nada disso não. A briga só está nos bens, divisão do patrimônio. E aí criou-se o casamento com separação de bens. E aí não tem nem briga contra a questão de bens, porque o que é de um é de um, o que é do outro é do outro. Mas encontramos exemplos e tradições, e agora entenda, não é? Um outro exemplo aqui. Várias vezes o povo de Deus traiu a Deus. Pastor, encontramos isso várias vezes. Deus nunca quebrou a aliança, Deus nunca errou, Deus nunca falhou, mas encontramos vários períodos da história de Israel que o povo errou, o povo falhou. Aliás, antes de prosseguirmos, Tiago capítulo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras. Aí já estamos falando de Novo Testamento. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Olha se ele é cada coisa. Mas um exemplo que chama muita atenção é o do profeta Oséias. Deus faz o profeta tomar um cálice amargo, para que o profeta, através dele, o povo entendesse como estava o coração de Deus. Deus faz o profeta casar com uma prostituta, uma mulher da vida, chamada Gomer. E o profeta vai lá, tira essa mulher da vida do prostíbulo, da vida de prostituição, traz ela para casa, casa com ela, dá casa para ela, dá nome para ela, vai ter filhos com ela, e vai ter 3 filhos, e cada nome é nome profético. Mas no intervalo de um filho para o outro, a Gomer volta para a vida. Teve filho de Ismael, voltou para a vida. E Deus fala: vai lá, Oséias, traz ela de volta. O que é que Deus está mostrando ali? O amor dele. O profeta representa Deus e Gomer representa o povo. E Deus mostra o seu amor, a sua misericórdia. Deus se coloca várias vezes, você lê Jeremias, lê Oséias, né? Deus dizendo, tal qual a mulher que trai o marido, assim são vocês para comigo. Se você ler, por exemplo, Oséias 12:14, Deus usa o profeta para dizer ao povo: eu atrairei você ao deserto, e ali com laços de amor, e ali falarei ao teu coração. Porque o povo estava na idolatria, estava na correria, estava na agitação. Será que isso acontece nos nossos dias? Será que a correria do dia a dia rouba o nosso tempo? Será que a tecnologia rouba o nosso tempo? Será que as demandas do dia a dia nos roubam da presença de Deus? Será que isso acontece? Não? E aí nós temos que olhar para nós mesmos, né? Porque é muito fácil nós olharmos para os outros, para a turma desse tempo aqui. O difícil, é olhar para nós e dizer: opa, eu tenho que vigiar aí, eu tenho que tomar cuidado aqui, senão dali a pouco o adulto sou eu, o traidor sou eu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas vamos lá comigo então, por favor, para Mateus 26. Jesus sabia que ia ser traído, a hora da traição chegou. Qual é a reação de Jesus? Vá lá comigo, enquanto você encontra Mateus 26:50 e de volta, eu vou lhe trazer aqui um exemplo. Na legislação brasileira, no Código Penal,
O Código Penal traz um atenuante, diminuição de pena, quando a pessoa faz algo movida por violenta emoção. Vou dar um exemplo. Suponha que o camarada chega em casa e pega na sua cama, na cama dele, sua mulher com o fulano, o Ricardão. Esse camarada está armado, pega a pistola, o revólver, manda bala e mata os dois. A lei vai trazer que isso, é crime, claro, mas a pena é diminuída. Por quê? Porque ele praticou aquele crime movido por violenta emoção. Ou seja, qualquer um, na situação dele, movido de violenta emoção, ia matar do mesmo jeito. Seja com tiro, seja com faca, ia fazer alguma coisa. É diferente, por exemplo, do camarada que testemunha o adultério, não faz nada na hora, mas maquina essa miserável, vou matar ela. Aí planeja os dias ali. Aí já não foi movido por violenta emoção, aí ele foi passional, aí ele premeditou. No caso muito famoso dessa moça aí do Cajamar, não sei se vocês viram anunciar, uma moça jovem, 15, 17 anos, e o cidadão lá premeditou, aí é crime passional, aí aumenta a pena. Quem está entendendo que aqui agora? Porque a lei humana entende que, movido por violenta emoção, tem-se, entre aspas, uma justificativa. A lei entende, por exemplo, a questão da proporcionalidade. Suponha que alguém dá um tapa na sua cara e você dá outro tapa na cara da pessoa. É violenta emoção. Violenta emoção. Como ouvido por violenta, a lei não entende isso. Só que a Bíblia não entende assim, nem ensina assim. Jesus disse: se alguém bater na sua face, você se vinga. Você faz o quê? Tem que dar outro. Isso é fácil. Aí você vê a diferença de quem vive por emoção, e emoção está na alma, sentimento está na alma, fé não está na alma, fé está no espírito. E quem é governado pelo espírito não é refém de emoção. Encontrou Mateus 26, versículo 50? O traidor chega, o traidor beija, o traidor chama de mestre. Jesus, Mateus 26, 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Jesus estava preparado para aquele momento. E eu e você temos que preparar o nosso coração, porque queira ou não, infelizmente, todos nós estamos suscetíveis a passar por momentos assim. A questão é, como vamos lidar? Como? Com água, com ressentimento. Minha gente, tem gente que é ressentida de Deus. Tem. O Jonas, nunca lembro do Jonas, não? O Jonas, o profeta Jonas, Deus manda ele lá pregar em Nínive. A turma de Nínive era gente boa? Era não, era gente ruim. Leia lá no capítulo 3, que vai ver a distinção entre povo. Gente ruim, ladrão, bandido, uma cidade de adulto, uma cidade sanguinária, uma cidade de ladrões. O negócio era feio. O Jonas vai lá. A pregação do Jonas é curta e grossa. Em 40 dias essa cidade será destruída. Quando aquilo chega aos ouvidos do rei, o rei convoca a sua cidade, e eram 120 mil homens. Se cada um tem uma mulher, 240 mil pessoas. Se cada casal tem um filho, 360 mil pessoas. Mas naquela época todo mundo tinha um filho só. Estamos falando aí por baixo, 400 a 500 mil pessoas. Uma cidade grande, não? Você parar para pensar que hoje os Osasco tem 800 mil habitantes, 500 mil habitantes, é uma cidade muito grande. Então, quando aquilo chega aos ouvidos do rei, o rei convoca todo mundo, parou geral. Todo mundo agora vai orar, vai jejuar, nem os animais vão comer, nem a criança vai mamar no peito da mãe. Todo mundo veste pano e saco e vai se humilhar diante de Deus. Aí Deus suspende o juízo. Aí o capítulo 4 de Jonas nos diz que o Jonas vai ficar todo ressentido. E o texto nos diz que ele fica extremamente ressentido. Por quê? No coração do Jonas, ele queria que Deus fizesse o quê? Matasse aquele povo, aplicar juízo, mandasse fogo. Há quem diga, embora não esteja escrito na Bíblia, que os ninivitas mataram o pai de Jonas, Amitai. Não é improvável, porque a Bíblia relata várias vezes os ninivitas, os assírios atacando Israel. Não é improvável, mas não está escrito na Bíblia. Mas ele fica ressentido. E ele fica ressentido e ele vai dizer: por acaso não foi isso que eu disse lá na minha terra? Não foi isso que eu disse para o Senhor? Que eu não queria vir pregar aqui, porque eu sei que tu és um Deus misericordioso, bondoso, benigno. Eu não queria vir, não.
Aí ele diz mais: tira minha vida, pode me matar, não aguento mais. Aí Deus vai fazer uma pergunta para ele: é razoável esse teu ressentimento? E o Jonas não responde. E o texto diz que ele sai dali. E ele vai para um local, muito provavelmente um monte, uma elevação, um lugar lá, que ele está olhando a cidade. Ele não responde a Deus. Ele está ressentido com Deus. E aí nos diz o texto que Deus faz crescer uma boboreira, uma planta. Você sabe, não sei se você conhece a geografia, naquela parte lá é muito quente. Aí essa planta cresce sobre a cabeça assim, de Jonas. Fica numa posição que faz sombra para ele. E aí quando ele acorda, está lá a sombra, ele fica tão feliz. Uma boboreira com a sombra. Aí ele vai dormir. Aí Deus pega e mata a planta. Deus matou a Eva. Quando o Jonas dá conta, acorda com o solão na moleira, pegando fogo, o Jonas acorda, está lá a planta do lado torrada. Ele fica mais ressentido aí. Aí Deus vai falar com ele: você teve misericórdia de uma planta, de uma erva que hoje existe e amanhã já não existe mais, que nasceu ontem e morreu hoje. E eu não vou ter misericórdia de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda. E acabou o livro de Jonas. Começa a ver. O Jonas teve mais misericórdia de uma planta do que dos inimigos. Será que isso acontece nos nossos dias? Não tenho nada contra bicho, tem um bicho em casa, tem o coelho, tem o calopsita, tem o peixe, mas bicho é bicho. E gente é gente. Jesus não morreu por bicho nenhum. Você pode amar seus bichinhos, chamar de amor, de filho, de vida, o que você quiser. Jesus não morreu por bicho, não. Morreu por gente. Nós temos que discernir as coisas. Bicho é bicho e gente é gente. Eu já vi mais de uma pessoa dizer: eu prefiro cuidar de bicho do que cuidar de gente. Tem que se converter, irmão. Ou coração ruim, despreparado, imaturo. É necessário ter maturidade para entender que Deus é Deus, Deus é amor, Deus não erra nem falha, mas gente é gente, e gente é difícil. E aí nós vamos tratar a gente com dureza, com aspereza, com ressentimento. Será que é isso que Deus espera? É assim que Deus nos trata. Certa feita, o irmão disse: ô pastor, queria, falando assim da questão de violência, de roubo, de criminalidade, essa coisa toda, ele falou: ô pastor, eu queria ser Deus um dia só. Eu falei: bom, se você fosse Deus por um dia, não existia mais ninguém. Ele falou: é mesmo, eu mato tudo. Não é só para ninguém. Se eu fosse Deus por um dia, ainda bem que não é nem eu. Ainda bem que Deus é Deus, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é misericordioso. Só que nós temos que olhar no nosso coração. Amados, tem gente ressentindo com Deus, porque é imaturo. Tem gente ressentido com um monte de gente intrigado, porque é imaturo, porque não preparou o coração. As pessoas erram, ou você não erra, ou você não falha, ou só você que é perfeito. Porque é triste ver gente que canta com um grande astor diante do espelho, né? Batendo o peito e dizendo: esse cara sou eu. O narcisismo caiu, e é antibíblico, é diabólico, isso é perigoso, não é? Como é que Jesus reage então? Não é? Como é que Jesus reage? Chamou Judas de quê? Traidor, miserável. Jesus chamou Judas de quê? O que está escrito aí? Jesus chamou Judas de amigo, porque a traição do Judas não mudou o caráter de Jesus. Ele viu Judas como amigo, sabendo que iria ser traído. Queridos, isso é difícil. Falar é fácil, não é? Qual é o antídoto para a traição? Em primeiro lugar, diga comigo: perdão. Perdão. É necessário perdoar. Aliás, Jesus vai além. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: se você estiver diante do altar, no momento de trazer oferta, no momento de adoração, e você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar, vá você pedir perdão, vá você se reconciliar, depois você vem apresentar a oferta. Falar é lindo, o difícil é fazer. Só faz isso quem não tem mais uma gota de orgulho e soberba, entendeu?
Note que o texto diz, depois você lê Mateus 5,23, alguém tem contra você, não é você que tem contra alguém, entendeu? Se você sabe, porque se não sabe, né? Não tem como. Certa feita eu estava lá em Natal, na sede, e era um dia de batismo, a gente estava no tempo batismal, eu e os pastores batizando, e aí vem nosso cidadão, nunca vi na vida, e ele, né, veio para minha direção para batizar, e ele olha para mim e diz: ô pastor, você sabia que eu já vim nessa igreja para te matar? Aí eu dei risada para ele e disse: mas quem vai te matar hoje sou eu, vem aqui. E batizei ele. Olha só, com essa fala, pela postura, para entender que graças a Deus que ele não fez, né, está arrependido. Quantos livramentos já me deu, né? Glória a Deus por isso. Mas se você sabe que alguém tem uma coisa contra você, é você que perdão. O problema de muita gente é: ele tem que vir, ele tem que acolher no meu pé. Oh, querido, a situação está errada. Jesus é um homem da bastante atuado. Quem foi que lavou o pé de quem? O Pedro que lavou o pé de Jesus? Foi o João que lavou o pé de Jesus? Tu já lavou o pé da tua mulher? Tu já lavou o pé do teu amigo? Tu já lavou o pé de alguém na sua vida? Santidade da boca para fora é tão lindo. O difícil é fazer. Falar até papagaio fala, irmão. Falar até papagaio fala. Jesus deixou claro: quem não perdoa também não é perdoado. Isso é regra. Falar do perdão é muito lindo. O difícil é praticar. O difícil é fazer, não é? O difícil é fazer, mas ele deixou claro: se você não perdoar, um monte de vezes ele falou isso, contou parábolas e parábolas a esse respeito do perdão. Quem não perdoa não é perdoado. E como é que eu sei que eu perdoei de fato? Quando eu lembro e aquilo não dói mais aqui dentro, não gera raiva, revolta, ressentimento, desejo de vingança. Deu para entender? Porque o que tem de gente aí que diz: eu vou pagar a minha moeda. Mas isso é palavra assim, não é? Vou lhe dar um exemplo. Aqui nesse dedo meu, indicador direito, tem aqui uma cicatriz. Daí eu acho que não vai dar para ver, mas desde aqui da dobra do osso até aqui. E eu lembro o dia que aconteceu isso aqui. Tem 22 anos. Eu estava trabalhando no dia e fui trabalhar entregando folheto, e fui colocar o folheto na caixinha de correio, tinha lá um cachorro, estava uns 2 metros de distância, o cachorro e abocanhou meu dedo. Na hora eu puxei, mas travou dentro do cachorro, e na hora que eu puxei, rasgou, e deu para ver o branco do dedo, do osso, e sangrou, e doeu. Segurei assim, e o pessoal da empresa me levou para o pronto-socorro e tal. Eu levou o ponto, não lembro se 2 ou 3, colocaram na tábua, enfaixaram, o dedo ficou dessa grossura, né? Triplicou de tamanho. Na hora, latejava, doía, mas agora, ó, demorou para sarar, né? Tomou até pó, mas passou o tempo. E hoje eu pego, aperto e eu não esqueci. Eu lembro do endereço, a rua lá no bairro Valparaíso, em Santo André. Lembro até hoje, não esqueci. Só que ó, não dói mais. Agora a diferença é que o perdão no nosso coração só o tempo não paga da mão. Não é só o tempo não. Porque tem gente que passa, ó, 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 50. Eu lembro de uma ocasião, não lembro se era pregando, ministrando aula de sociologia, se não me engano, e enfim, terminei lá, era um culto e tal. Uma irmã veio falar comigo, uma senhora, eu falei sobre perdão, tal. E ela veio contar um caso dela. E ela veio falar: ô pastor, como essa palavra falou no coração? Eu falei: por que, irmão? O que houve? E ela falou: aquele dia que o senhor pregou sobre isso. Eu falei: é mesmo? O que aconteceu? Ela falou: pastor, vou lhe contar a minha história. Eu nasci no interior, minha família é muito grande, e minha mãe muito bruta. Quando ela ficava nervosa, ela batia em nós, na gente, minhas irmãs, e ela batia tanto até sangrar. E quando sangrava, ela botava sal grosso. Pastor, mas pensa no ator, já doía das lapadas até ensangrentar. Imagina enfiar sal grosso, eu gemia de dor. E ela falando: eu botei na minha cabeça que quando eu fizesse 15 anos, eu ia arrumar um rapaz, eu ia casar, eu sumi de lá. Ela falou: pastor, falou,
meus 15 anos, conheci um rapaz, comecei a namorar com ele, falei que eu queria casar e sumi de lá, contei tudo e foi o que aconteceu, foi para o Suzete. E aí o tempo passou, com esse rapaz me casei, tive filhos, anos depois me converti, preguei a vida para Jesus, tenho mais de 30 anos de evangelho, mas aquilo que aconteceu lá na minha, eu estou falando de uma senhora de mais de 60 anos de idade, quase 70, não estou falando de criança não. E ela contando aquilo que aconteceu lá na minha infância, há mais de 50 anos, que eu pensava que já estava resolvido aqui dentro do meu coração, não estava não. Mas aquela palavra falou no meu coração. E aí fui falar com minha mãe, fui pedir perdão, porque tantas e tantas vezes eu fiquei com raiva dela. Eu fiquei com ódio dela, queria que ela morresse. Fui pedir perdão para minha mãe, ela já é idosa, quase 90 anos, também pediu perdão para mim, nos reconciliamos, e foi um fato que eu tirei da minha história. Fiquei feliz de ouvir aquilo. Ainda bem que ela fez assim que ouviu a palavra, porque tem gente que não faz nada. Tem gente que sabe fazer isso, vai fazer, sabe quando? No leito de morte. Esses tempos atrás, coisa de um ano, dois, eu já estava aqui na igreja de Carapicuíba, e uma irmã falou: pastor, a minha parente, assim, está internada no hospital, dá para você fazer uma visita, e ela está bem avançada, grave, e ela tem uma mágoa, ela não perdoa fulano, e a pessoa já tem até morrido há anos, e eu acho que ela precisa liberar perdão, senão o Senhor não leva ela ainda. E ela vem já dias para internar. Fui lá fazer visita, uma senhora idosa, já na casa dos 90 e tantos anos de idade, mas ainda, embora no hospital, mas ainda entendendo, estava no UTI e tal. E aí conversei com ela, falei muito a respeito de perdão, muito a respeito do que Jesus fala, e é muito sério, quem não perdoa não é. Resumindo, ela orou, falou, liberou perdão, falou do teu coração, fui embora, passou coisa de umas 4, 5 horas, a irmã que pediu para eu ir lá, me mandou mensagem, passou para eu recolher. Era só o que faltava. Eu nunca vi no leito de morte ninguém dizer: traz a chave do meu carro, deixa eu ver os documentos da minha casa, traz aí o meu celular, o meu extrato bancário para eu ver a grana que eu tenho. Eu nunca vi isso não. No leito de morte, muita gente: deixa eu falar com fulano, com ciclano, com beltrano. Só que o problema de muita gente é que leva a mágoa, o ressentimento até o caixão, até o momento, e tem uns que nem liberam perdão antes. Meu irmão, quem não perdoa não é perdoar. A Bíblia está cheia de exemplos e traições. Um dos mais famosos, claro, esse, nós estamos lendo aqui, de Jesus e Judas, né? E no mundo aí o negócio está tão certo. Essa semana, inversão de valor, essa semana, um dos maiores jornais aí do Brasil, Folha de São Paulo, sai uma manchete, um negócio absurdo. E a manchete diz: Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas? Olha que aberração. E o jornalista, que eu nem sei quem é, nem quero saber, traz a matéria inteira com essa completa inversão de valores. A Bíblia tem vários exemplos de traições, mas a Bíblia nos ensina como lidar, com maturidade. Vai doer? Vai doer. A alma vai gemer, o coração vai sangrar, mas a Bíblia ensina o que fazer. Não é pagar o mal com o mal, não é se vingar. E uma dessas histórias, exemplos, aliás, bem conhecidos, é o de José. José, aos 17 anos de idade, foi vendido como escravo por quem? Quem vendeu José? Os próprios irmãos. Ele foi levado para o Egito como escravo, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele foi para na prisão injustamente, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele tinha convicção da presença de Deus. E algo que me chama a atenção quando nós lemos lá o livro de Gênesis, nós lemos várias vezes Deus falando com Abraão. Deus falou com Abraão várias vezes. Deus falou com Isaac várias vezes. Deus falou com Jacó, com Israel várias vezes. Mas não temos uma vez Deus falando com José. Ele tem convicção de fé. Ele é cheio do Espírito Santo. Deus vira a situação dele. Deus faz o faraó pelos sonhos. Deus usa lá o José para interpretar e trazer a palavra profética de sabedoria, e o faraó vai dizer: encontraríamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus.
era cheio do Espírito Santo. Aí ele é colocado como governador, aí ele começa a percorrer o Egito, porque ele precisa construir os celeiros, os 7 anos de vacas gordas estão chegando ali, as portas, e durante os 7 anos de vacas gordas, constrói os celeiros, ajuntam lá o quinto nos celeiros, e aí acabam os 7 anos de vacas gordas, vem os anos de vacas magras e fome. Só o Egito tem alimento estocado. O Egito é o celeiro do mundo naqueles dias. No segundo ano de vacas magras, vem um povo de Canaã lá para o Egito. Aliás, a Bíblia diz que não era só de Canaã, não. Todo mundo ia comprar cereal, comida de quem? Do Egito, do José. E aí vem lá também quem? Os irmãos de José. O tempo já passou. Quando venderam José, era um garoto de 17 anos de idade. Agora é um homem de 39 anos. Até a aparência é diferente. A aparência do judeu até hoje, né? A maioria dos judeus é cabeludo, alguns não tem tanto cabelo, como o profeta Eliseu, não é, profeta? Não é verdade, não, pelo amor de Deus. Mas barba é reta, né? E o estilo de roupa. O egípcio não. O egípcio podia ter cabelo até, ia secar, raspar, né? Uma borda do ouro pintado, indumentária na cabeça. Eles não conhecem o José. A princípio, o José não se revela. A princípio, dali uma dura deles, tal, né? E eles pegaram a caneca e tal, a taça. Mas chega um momento que José junta os 12 irmãos e José se revela. E abraça os irmãos, e chora com os irmãos, e manda trazer Jacó e toda a família, 75 pessoas. José tinha poder para prender a todos, tinha poder para soltar, para matar, para fazer o que ele quisesse. Ele agora é governador, só no trono de Faraó é maior, ele governa o Egito inteiro. Ele é governador do país mais poderoso do mundo. Você tem noção do que é isso? É ser um Donald Trump dos nossos dias, o homem mais poderoso do mundo, com uma caneta, um comando, move qualquer coisa no mundo inteiro. Era o José nos seus dias. E aí a família vem, ele cuida de todos, ele dá alimento para todos. O tempo passa, Israel morre aos 137 anos de idade. Ele reúne a família, vão lá a Canaã, na cova de Macpela, sepultar Israel. E aí quando voltam, sabe qual é o pensamento dos irmãos? Agora o negócio vai dar ruim. Agora o chicote estraga. Agora o bambu e pena. Porque cuidou de nós, mas o papai estava ali. Papai morreu, lascou. Eles mandam uma mensagem para o José: olha, papai falou que quando ele morresse, era para você não fazer mal para nós, não, hein? Olha lá. Aí o José chama os irmãos, e ele vai dizer, Gênesis 50, versículo 20, vamos ver o que ele vai dizer. Vamos lá. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Quem já dormiu, diga amém. Amém. Glória a Deus, a todos. Gênesis 50, versículo 20. Vós, é José falando, ele está falando com seus irmãos. Vós bem me tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. José está deixando claro que isso era mal contra mim. Ele não esqueceu, né? Aliás, os nomes dos filhos do José, né? Manassés e Efraim, estão nesse sentido. Deus lhe fez esquecer o passado sofrimento. Não que ele teve amnésia, tá? Ele não teve amnésia, mas quando ele coloca o nome do filho de Manassés, ele está dizendo: todo o sofrimento que eu passei não se compara com a bênção do Todo-Poderoso, porque o coração dele foi tratado. Oh, meu irmão, então não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Gente é gente, e gente erra, a gente falha. Tu erra também, tu falha também. Então vigia, não pague o mal com o mal, nunca e jamais se vingue, mas pague o mal com o bem, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo, glória a Deus. José diz mais: não tem mais, nem dos nossos filhos. Eu vou sustentar vocês. E José sustentou com pão. José proveu tudo. É esse coração que nós temos que ter. A lei humana admite a violenta emoção. Deus não. Não podemos ser refém de emoção. Temos que ter o Espírito. É fácil? Não.
é evidência de que amadurecemos, é evidência do governo do Espírito Santo na nossa vida. Compreende você que em algum momento, infelizmente, se você já lidou, ou talvez vai ter que lidar, é difícil ser traído, seja por um amigo, seja por alguém que você deposita confiança. Não coloque expectativa em homens, em mulheres, coloque em Deus. Deus não é que fala. E aí você prepara o seu coração, porque se porventura acontecer um amigo, alguém traído, você vai estar com o coração preparado, você não vai se vingar, você não vai pagar o mal com o mal. Aliás, é pagar o mal com o bem, isso é difícil, não é? Nessa caminhada cristã, eu passei por tantas situações, a ponto de gente falar mal de mim, e eu depois levar a cesta básica, cuidar, orar, interceder, ajudar. Não estou dizendo isso para dizer que eu sou melhor que ninguém, que eu não sou, não. Glória a Deus, perfeito é Jesus, né? A regra de ouro dos relacionamentos, Mateus 7,12. Aquilo que você quer que o outro te faça, faça você também. Se alguém falhou contra você, pecou, te traiu, não é? Perdoe. Judas, preste atenção nisso. Ele traz Jesus. Jesus é preso, vai ser levado para o Sinédrio, depois para a Fortaleza Antônia, e o Judas vai lá aos sacerdotes, ele devolve as 30 moedas, ele diz: trair sangue inocente. Mas ao invés de ir para a cruz, ele foi para o lixão da cidade, pendurou uma corda no pescoço e tirou a própria vida, suas credenciais. A linha entre remorso e arrependimento é muito tênue. É muito tênue. Se Judas, aliás, tivesse corrido para a cruz, pedindo perdão para Jesus, você acha que Jesus seria perdoado, sim ou não? Sim. Sim, com certeza. Mas ele não foi por perdão. Compreenda você que todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Pecado é transgressão da lei. E lei tendo a palavra de Deus completa, a vontade de Deus. Se Deus fala para fazermos algo e não fazemos, é pecado. Se Deus diz para não fazer e fazemos, é pecado do mesmo jeito, ação ou omissão. Pecado é transgressão. Todo pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. Mas tem pecado que, além de ser contra Deus, também é contra uma pessoa. Então, toda pessoa tem que pedir perdão para Deus, mas se pecou contra alguém, também tem que ir pedir perdão para esse alguém. O Judas não foi lá na cruz. Jesus está no Calvário, crucificado. Um ladrão à direita, o outro à esquerda. Os dois eram ladrões, os dois eram bandidos. Jesus morreu por qual dos dois, minha gente? Não ouvi. Eu fiquei preocupado agora. Você está em dúvida? Jesus morreu por qual dos dois, minha gente? Jesus morreu pelos dois. Os dois foram salvos? Não. Porque um se arrependeu, pediu perdão, e o outro não. Dos discípulos poderia ser qualquer um dos 12. Por que foi Judas? Porque foi ele que deu brecha. Porque foi ele que deu legalidade para o diabo. O ladrão da direita se arrependeu, e o ladrão da esquerda não se arrependeu. Então compreenda que no nosso coração tem que ter arrependimento quando erramos. Entendeu? E a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então alguém pecou contra você, traiu você, perdoa. Porque quando você peca, você não espera que Deus perdoe, toda vez você pede perdão, sim ou não? Já pensou se Deus olha para a tua cara e diz: não te aguento mais, não te aturo mais, acabou a tua falta de perdão, vou virar as costas para você. Como é que tu ia se sentir? Toda vez que nós erramos, e na vida cristã a regra é santidade, pecado é exceção, mas toda vez que pecamos, nós temos que ir a Deus e pedir perdão, e crendo, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Agora, se pecou contra alguém, pede perdão para esse alguém também. Agora, alguém pecou contra você, você vai levar a mágoa até o caixão. Compreenda que a falta de perdão, a amargura, o ressentimento no coração, diz a palavra, Hebreus 12:15, priva a pessoa da graça.
tendo cuidado para que ninguém se prive da graça. Hebreus 12:15. Se a salvação é pela graça e a própria pessoa se priva da graça, ela entra em desgraça. Está entendendo a seriedade? Isso é tão sério que a Bíblia diz que quem não perdoa é vencido pelo diabo. Olha a seriedade da coisa. Então, se alguém fez algo contra você, fizeram contra Jesus primeiro. E ele fez o quê? Ele guardou mágoa? Ele guardou ressentimento? Na cruz, o que foi que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que? Jesus perdoou a todos. E eu e você temos que fazer o quê? Se é um ponto de amargura e ressentimento? De modo nenhum. Temos que perdoar. Agora, se o seu coração tem algo aí, limpe hoje. Perdoe hoje. Pastor, meu coração está limpo. Graças a Deus não tem nenhuma mágoa, nem ressentimento. Que essa palavra seja vacina para a tua alma, para o teu espírito. Porque a Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não. Para que você não seja o traidor da vida de alguém. Para que você não seja a pedra de tropeço da vida de alguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé então. Jesus reage com amor, Jesus reage com misericórdia, e Ele nos ensina a tomar posse do amor dEle, e o amor dEle é derramado em nossos corações. Diga comigo: pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Falar de perdão é lindo, queridos. O difícil é perdoar. Sozinho não conseguimos. Precisamos do Espírito Santo ajudando. Por isso nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. Abra o seu coração. Abra. Mas abra com verdade. Se tem algo aí dentro, pede para Ele te ajudar. Ele vai tirar o peso hoje já. E você vai sair daqui dentro. Pastor, mas eu não tenho nada aqui dentro para tirar. Então pede para Ele te fortalecer a cada dia, para você não ser pedra de tropeço na vida